Hoje vamos falar sobre o duelo entre Fluminense e Chelsea no Mundial. Foi um jogo muito aguardado, não acha? Com certeza! Todo mundo estava de olho nesse confronto, especialmente porque o Fluminense chegou com moral depois de conquistar a Libertadores. Verdade. E o Chelsea, como sempre, traz aquela pressão de ser um gigante europeu, né? O time já entrou como favorito. Sim, mas o Fluminense mostrou personalidade. Não ficou só se defendendo. Eles tentaram sair jogando, mesmo com a marcação intensa do Chelsea. Eu percebi isso também. Teve um momento no primeiro tempo em que o Fluminense quase abriu o placar. Aquela bola na trave deixou todo o tricolor com o coração na mão. Nossa, foi mesmo! Mas o Chelsea não demorou a responder. O ataque deles é muito veloz, principalmente nas laterais. E você viu como o goleiro do Fluminense trabalhou? Foram defesas importantes, evitando que o Chelsea abrisse uma vantagem cedo. O Fábio foi um dos destaques, sem dúvida. Mas acho que em termos táticos, o Chelsea soube controlar o meio-campo melhor. Concordo. O Fluminense tentou equilibrar, mas parecia que faltava um pouco mais de criatividade para furar a defesa inglesa. Exato. E o Chelsea foi eficiente. Quando teve a chance, marcou o gol. Um chute de fora da área que pegou todo mundo de surpresa. Aliás, que golaço, né? A precisão daquele chute foi algo digno de replay. E é nessas horas que a gente vê a diferença de investimento entre os clubes. O Chelsea tem jogadores caríssimos, enquanto o Fluminense aposta mais em talentos formados em casa. Mas não dá para desmerecer o Fluminense. Eles chegaram longe, enfrentaram um time fortíssimo e não fizeram feio. Isso é verdade. O futebol brasileiro mostrou força, mesmo diante das dificuldades financeiras e do calendário apertado. E teve aquele lance polêmico no segundo tempo, o pênalti não marcado para o Fluminense. Muita gente reclamou nas redes sociais. Pois é. A arbitragem sempre vira protagonista em jogos assim. Fica aquela sensação de, e se tivesse sido marcado? Imagina se tivesse saído o gol de empate, o jogo podia ter mudado completamente. Poderia mesmo. O Chelsea talvez sentisse a pressão e o Fluminense poderia crescer no jogo. Mas no fim, o Chelsea soube administrar o resultado. Fez o básico, fechou a defesa e saiu com a vitória. E você acha que o Fluminense podia ter feito algo diferente? Talvez arriscar mais. Talvez. Mas também é difícil se abrir demais contra um time que é letal no contra-ataque. É um dilema complicado. E a torcida do Fluminense? Mesmo com a derrota, apoiou até o fim. Isso faz diferença. Total. O calor da torcida brasileira é único. Mesmo longe de casa fizeram barulho. E teve aquela imagem bonita no final, dos jogadores agradecendo a torcida. Mostra o quanto o futebol é mais que resultado. Você acha que essa experiência internacional pode ajudar o Fluminense nos próximos anos? Sem dúvida. Jogar contra times desse nível traz muito aprendizado, principalmente para os mais jovens. E talvez inspire outros clubes brasileiros a investir mais em estrutura e formação para chegar mais preparados. Tomara, porque vontade não falta, né? O que falta é um pouco mais de condições. E o que dizer do Chelsea? Segue mostrando força em competições internacionais. Eles parecem ter um elenco montado para ganhar tudo. Mas, sinceramente, prefiro o futebol arte brasileiro. Eu também. Apesar das diferenças, o estilo do Fluminense encanta muita gente. E você acha que poderíamos ver uma revanche em breve, talvez no próximo Mundial? Não duvido. O futebol é cheio de surpresas. Quem sabe o Fluminense volta ainda mais forte. Seria ótimo. E quem sabe com uma vitória brasileira para variar o roteiro? Já pensou? Seria histórico? Mas, por enquanto, fica a lição desse confronto. E também o orgulho de ver um time brasileiro disputando de igual para igual com um gigante europeu. Com certeza. O importante é continuar acreditando e apoiando o futebol nacional. Fica aí a reflexão. O que falta para nossos clubes darem esse passo a mais no cenário mundial? Será que é só investimento ou também precisamos mudar a mentalidade? Uma mistura dos dois, talvez. E claro, um pouco de sorte nunca faz mal. Verdade. No futebol, às vezes, a bola teima em não entrar, né? Pois é. E no fim das contas, são essas emoções que fazem a gente amar o esporte. Então, que venha o próximo desafio. O Fluminense mostrou que pode sonhar alto. E a torcida vai junto, sempre acreditando. Porque no futebol, tudo é possível. E você que está ouvindo, o que achou do jogo? Tem alguma ideia de como podemos chegar ainda mais longe? Fica essa pergunta para refletir. Obrigado por acompanhar. Até a próxima. Até mais.